Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Diálogo 360. Obrigada a você que está sempre por aqui, prestigiando as entrevistas com a minha assinatura. Hoje nós vamos falar sobre endometriose e miomas uterinos. Quem eu tenho o prazer de receber é a doutora Raquel Magalhães. Ela é ginecologista e cirurgia robótica. Está aqui para esclarecer todas as nossas dúvidas. Doutora, que alegria ter você aqui. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite, Denise. É sempre uma honra falar sobre o meu trabalho, que é realmente algo muito importante na minha vida. E tem ficado cada vez mais popular. Vamos começar pela endometriose. Cada vez mais frequente, mulheres compartilhando, até na internet, porque hoje compartilha-se tudo, né? O diagnóstico de endometriose. Um diagnóstico que às vezes vem mais tarde e uma queixa. Então agora, como se o diagnóstico desse sentido a uma vida inteira muito dolorosa. Faz sentido o que eu tô falando? Faz super sentido. Na verdade, muitas vezes é até emocionante, porque a paciente vem, né, tipicamente de uma história de muitos anos de dor, de sofrimento, de cólica. E muitas vezes ela traz isso para o ginecologista e o ginecologista geral fala: ah, é normal. Então, você está sentindo dor na relação? Toma um vinhozinho, fica mais soltinha. Tendo cólica para menstruar? Ai, no período menstrual vai ter cólica mesmo. E não é isso, né? Não é por aí. Toda queixa de dor pélvica em mulheres deve ser investigada. E a primeira causa é endometriose. Então, é muito mais comum do que a gente imagina. E mesmo hoje, que a gente já tem bastante diagnóstico, com certeza tem muitas mulheres sofrendo em silêncio. Eu chamo de abismo geracional que a gente está vivendo agora, porque as nossas avós relatam muita dor e que isso é normal, isso é coisa de mulher, é assim mesmo, ser mulher é assim, é dor, cólica, TPM, dor na relação, esse desconforto e acostume-se, o normal é assim. A nossa geração? Não, a gente não vai se acostumar com isso, não. A gente quer saber resposta, a gente quer o diagnóstico, a gente quer, às vezes, dar o nome para aquilo e buscar o tratamento, porque a gente não tem que ter medo de diagnóstico. O diagnóstico é que vai nos conduzir, né? O médico vai nos ajudar através desse diagnóstico a conduzir o melhor tratamento. A gente está vivendo esse momento agora. E o que ainda me chama muita atenção, se bem que tem melhorado bastante, é esse atraso no diagnóstico, porque ainda alguns médicos barram essa busca incessante por um porquê. O que está acontecendo? Essa dor é o quê? Não pode ser normal. A gente trabalha, cuida de casa, família, filho. Não dá para parar uma semana cada mês, 15 dias por mês, né? Não dá, exatamente. Na verdade, no Brasil a gente não tem muito estudo de custo, mas os Estados Unidos, eles estudam bastante os números e o dinheiro, né? E a endometriose é considerada a doença ginecológica com maior custo direto e indireto. Então, tanto para o sistema de saúde, ela é a doença ginecológica mais cara, como para as empresas, porque essa mulher, ela deixa de trabalhar, ela fica menos produtiva, ela interna mais e os gastos anuais com endometriose são semelhantes a doenças crônicas, tipo doença de Crohn e até mesmo diabetes. Então, é um custo muito elevado para todo mundo, para essa paciente, para as pessoas que estão ao redor dessa mulher, né, para os familiares, para os parceiros e parceiras dessas mulheres, para os companheiros de trabalho, porque essa é uma mulher que ela está improdutiva por uma questão crônica e sistêmica. Porque quando a gente fala da endometriose, é muito fácil falar de dor. Por mais que a dor ela seja um sintoma, né, real, ela é mais comum, mas muitas mulheres sofrem com inchaço, com cansaço crônico, com fadiga, com mal-estar, e são sintomas também associados à endometriose, e eles ficam todos naquela caixinha da frescura, o que é horrível, né? Porque essa mulher ela precisa ser escutada e acolhida como um todo. E aí a gente começa a pensar no atraso do diagnóstico pelo primeiro ponto de dificuldade,
que é o tempo de consulta médica. Você não vai conseguir diagnosticar, você não vai conseguir nem escutar uma mulher numa consulta de 15 minutos, quiçá de 30 minutos. Não dá. Porque a mulher portadora de endometriose, a doença vai interferir em como ela dorme, como ela se relaciona. Eu preciso entender como ela come, como ela pratica atividade física, como que é o estilo de vida dela, como que é uma rotina, com o que ela trabalha, porque assim eu vou conseguir entender o quadro clínico, propor o melhor tratamento possível, tanto cirúrgico ou não, medicamentoso ou não, e como a gente vai conseguir adequar o estilo de vida dela para ela viver melhor com a doença. Perfeito. Tem um motivo, tem uma causa, um porquê da endometriose? Já se estabeleceu o que acontece com o corpo, que era para ser de um jeito e uma coisa que era natural virou um problema? Na verdade, ninguém sabe a resposta, né? Tem uma teoria muito antiga, que é a teoria de Sampson, que é da menstruação retrógrada. Então, essa mulher, ao passo que ela menstruasse, o tecido da menstruação refluiria através das tubas uterinas e colaria no abdômen, na pelve, e isso desenvolveria endometriose. Essa é uma teoria que ela não é completamente descartada, até porque a gente não tem uma teoria que confirme e fale, olha, é por isso daqui que a endometriose acontece. Mas a gente tem casos de endometriose em mulheres que nunca menstruaram, que ainda não menstruaram, né, antes da menarca, e endometriose muito mais raramente em homens. Então, não seria o caso da menstruação retrógrada e também mais raro, né, a gente tem endometriose extrapélvica e extraabdominal. Então, focos de endometriose, por exemplo, no pulmão. Não faz o menor sentido, porque não seria a menstruação que estaria passando através do diafragma. Então, temos várias teorias do desenvolvimento da endometriose. Então, tem uma disseminação hematogênica, que poderia ir como se fosse um câncer através do sangue ou do sistema linfático para outros lugares, ou a teoria da metaplasia celômica, que seria a mutação de alguns grupos de células totipotentes, que é como se fossem ali umas células-tronco, que por estímulos externos se transformariam num tecido de endometriose. Até porque o tecido da endometriose, ele se parece com o tecido da menstruação, mas ele não é exatamente igual. Ele pode conter somente partes glândula e ou estroma endometrial. Isso é bem específico, mas quando a gente entende o tratamento e o contexto da doença, esses detalhes bem moleculares são muito importantes para a definição do tratamento e melhora da qualidade de vida da paciente. Então, endometriose é uma doença de mulher jovem, na idade fértil. Dá para dizer isso? Dá para dizer isso, mas ela não é uma doença que encerra, por exemplo, com a menopausa, e não é uma doença que não pode ser prevenida ou pensada em meninas mais novas antes da primeira menstruação. Especialmente quando eu tenho um caso de endometriose severa na mãe ou numa irmã dessa menina, a gente tem que pensar sobre prevenção de endometriose. E como faz prevenção de endometriose, doutora? Então, algumas pessoas acreditam que é usar pílula anticoncepcional, né? Usar um hormônio para bloquear a menstruação, mas a gente já sabe que não, né? A gente vai passar por isso ainda, conversar sobre os hormônios e a endometriose, mas o que nós temos de evidência científica para profilaxia da endometriose em mulheres jovens, e na verdade em todas as mulheres, é um estilo de vida saudável. A gente sabe que algumas situações são fatores de risco para o desenvolvimento da endometriose. Então, menarca muito jovem, então a primeira menstruação muito cedo, múltiplos parceiros sexuais com doenças sexualmente transmissíveis, isso pode aumentar o risco dessa mulher desenvolver endometriose. E um estilo de vida não saudável, então, sem aquela vida bem desregrada, então come muito mal, ingere muitos alimentos ultraprocessados, pouco nutritivos, muitos embutidos, ingesta de álcool, de drogas, o tabagismo, tudo isso pode piorar a endometriose naquela mulher que já tem e aumenta a chance de desenvolvimento nas mulheres que poderiam não desenvolver a endometriose, digamos assim. Excelente. A gestação, engravidar,
trata endometriose? Não, não trata. Tem alguns casos, mas aí são coisas que, né, na medicina e no amor, nem nunca, nem sempre, a gente não consegue explicar. Então, tem mulheres que após a gestação, a endometriose muda, porque a endometriose, ela é um tecido que responde muito aos hormônios. E a gestação é uma montanha-russa hormonal, sobe tudo, desce tudo, cai tudo, depois fica uma menopausa, aí depois amamenta. Então, são muitas mudanças que podem sim acabar interferindo, mas não é uma cura. No período da gestação, o que acontece é que a endometriose adormece. Por mais que ela tenha todos esses estímulos hormonais, ela não dói no período da gestação. Então, é um período muito tranquilo. Se essa mulher ainda amamenta e ela fica sem menstruar durante o período da amamentação, essa endometriose continua oligossintomática, né? Pouco sintomática também durante o período da amamentação. Mas ela está ali. Essa mulher, o momento que ela voltar a ciclar, voltar a menstruar, ela pode voltar a ter os sintomas da endometriose. Quando é a hora de começar a tratar, então, aqui já pensando em alguém que já tem o diagnóstico, ou quando é que a gente pensa numa prevenção de endometriose, numa família onde as mulheres já sabidamente têm, então, é uma coisa que pode acometer as filhas, né? Quando é que começa a pensar nisso? A gente fala hoje numa ida mais cedo ao ginecologista, numa quebra de barreiras que antes era muito forte, que hoje eu, né, vejo as mães de meninas levando na sua ginecologista ou no seu ginecologista já mais cedo, às vezes mesmo antes da primeira menstruação, para essa primeira conversa, para tirar dúvida, né? E tudo muito tranquilo, afinal é um médico de confiança que tá com a gente a vida inteira, né? E o padrão ouro, o ideal seria ter mesmo esse médico ou essa médica para sempre com você, né? Queria que você falasse um pouquinho quando é o momento de pensar nisso. Isso tá nas consultas, isso deve estar nas conversas, nas consultas. É interessante você falar isso, e na verdade, por coincidência, hoje eu estava com a minha filha, ela foi comigo ao salão, e eu levei um lanchinho para ela estava comendo frutinha, estava comendo uva, banana, ela tem 2 anos, e o cabeleireiro perguntou: nossa, mas quando que você começou a dar fruta para ela? Falei: na introdução alimentar, porque eles têm um filhinho que não come muito bem. Ele falou: então foi aí que eu errei. O que eu queria ilustrar com essa história? Que a prevenção da endometriose começa na introdução alimentar. Então, na verdade, até antes, durante a gestação daquela filha mulher. Por quê? Quando eu estou gestante de uma menina, essa menina, ela vai desenvolver o ovário dela dentro do meu corpo. E é o ovário e os óvulos que ela vai carregar para o resto da vida dela. Então, como a mãe se alimenta durante a gestação, vai também determinar como essa criança vai se formar. Depois, no período de amamentação ou não, isso não é muito certo, mas quando essa criança começa a se alimentar, se for oferecido para ela alimentos saudáveis, ela vai se habituar com alimentos saudáveis. Então, ela vai entender que frutas, legumes, carne, que comida de verdade são alimentos. Então, a gente come para se nutrir e não só para encher a barriga, ou então só para matar a fome, né? Então, quando a gente entende que os alimentos eles precisam ter nutrientes, esse é um ensinamento que vem da base. E a base alimentar dessa criança vai determinar a base alimentar desse adulto, dessa mulher que vai começar a menstruar. E aquilo que você disse que a gente está numa transição geracional é exatamente isso. Hoje eu recebo muitas meninas que estão com cólica e sangramento aumentado e muitas vezes irregularidade menstrual por hábito de vida.
Então você vai entender que horas que essa menina dorme, quantidade de horas de exposição a telas, como que essa menina se alimenta, e você encontra meninas tomando energético, comendo um monte de ultraprocessado, comendo arroz e frango, não come nenhum legume, nenhum vegetal. Então, esse padrão de comportamento piora cólica e sangramento de todas as mulheres. Então, se eu tenho uma criança que se alimenta bem, que vai entrar na fase, né, na puberdade, com uma composição corporal adequada, porque a criança que come bem, ela tem menos gordura corporal e mais massa magra. Ela vai ter uma primeira menstruação no tempo correto, porque os alimentos industrializados também têm um monte de disruptor endócrino, que são moléculas que estimulam um desenvolvimento puberal mais cedo. Então, todo esse contexto mais saudável, ele é super importante. Então, se nós, como pais, conseguimos já introduzir uma vida mais saudável, com prática regular de atividade física, de exposição ao ar livre, né, à luz solar, tudo isso vai melhorando e vai aumentando a chance dessa menina não ter cólica e também não desenvolver endometriose. Tem algo também que pode ser muito comportamental, que é o início da tomada de anticoncepcional por conta própria dessa menina, dessa mulher, quando começa a ter uma vida sexual, né? E são hormônios, é um remédio, né? Pode ser usado, enfim, para várias finalidades, não só para não engravidar. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Esse exagero, tomar quando não tem necessidade, ou não escolher, porque não é o da amiga, né? Não é o que a vizinha toma. Tem vários, porque eles são diferentes em dosagem, enfim, na necessidade ali daquela pessoa, daquela menina, daquela mulher. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque você falou que tá muito relacionado ao hormônio, não deixa de ser um hormônio também o anticoncepcional, né? Sim. É interessante a gente falar sobre anticoncepção, que os conceitos têm mudado muito, né? Então, nessa transição geracional, as meninas cada vez mais novas têm conhecimento do próprio corpo, entendem o que um método contraceptivo faz, e na maioria das vezes elas já vêm com uma bagagem muito grande. Então, o que eu fiz na faculdade de fazer cartaz para ir nas escolas e ensinar sobre método contraceptivo tá na palma da mão dos jovens hoje em dia. Só que eu não tenho só a informação correta, eu tenho muita desinformação. Então elas chegam com informação, mas a gente tem que limpar um pouco, fazer um filtro do que é verdade, do que é científico e do que não é. A gente tem um movimento muito contra hormônio, dessas meninas quererem, né, desejarem estar em contato com o próprio corpo e os próprios hormônios, o que é maravilhoso, né? Eu não sou muito prescritora de pílula via oral, porque a pílula ela tem um impacto muito grande na saúde óssea e na saúde sexual também das mulheres, porque ela acaba deixando você meio que dopada, como se fosse isso. Não é que ela tem um efeito direto no sistema nervoso central, ela não é um sedativo, mas ela vai bloquear a função dos ovários. Então a gente não ovula. Você fica como se fosse na menopausa e recebendo todo dia ali uma dosezinha de estrogênio e progesterona, que vai aumentar e diminuir, vai interferir com o consumo de bebida alcoólica, com eventual vômito, diarreia, uso de outras medicações e também dos hábitos, que essa menina pode simplesmente esquecer de tomar a pílula. Então, cada vez mais a gente pensa para as mulheres mais jovens os LARCs, que é um grupo de métodos contraceptivos de longa duração e imediatamente reversíveis. Então, a gente está falando do implante subdérmico, dos dispositivos intrauterinos com hormônio ou sem hormônio. São métodos mais modernos, com muito menos hormônio, que não dependem da menina, né, daquela mulher lembrar. E eles são extremamente mais seguros do que a pílula. Tem taxa de falha 100 vezes menor do que da pílula contraceptiva. E vai ter um prejuízo na vida dessa menina começar a usar um hormônio muito cedo? Depende.
Depende do padrão de comportamento daquela menina. Então, se eu tenho uma menina de 15 anos, que eu recebo no meu consultório, que ela já tem vida sexual ativa e ela pede para a mãe levá-la, é fundamental que eu comece o método contraceptivo para ela. Porque qual será o maior prejuízo? Uma gestação não planejada e não desejada, porque ninguém, né, quase ninguém deseja ser mãe aos 15, 16 anos. E eu costumo dizer para elas, muito jovem igual a muito fértil. Então, quanto mais nova você é, maior a chance de você engravidar naquele mês e também maior vai ser o impacto na sua vida e no seu futuro. Então, olhando para o contexto, eu tenho que acolher aquela menina, entender qual é a situação, que muitas vezes a mãe pode proibir também ou não gostar, mas hoje existe muito mais diálogo, não é algo tão escondido como era antes, e eu tenho que entender. Então você já tem vida sexual, qual é o melhor método que se enquadra para você? Sua mãe teve endometriose. Vamos pensar num outro contexto. Então, uma mulher que teve uma endometriose severa, que operou, e tem uma filha que menstruou aos 13 anos e ela traz para mim aos 15. Doutora, tá aqui, ela tá bem, ela menstrua direitinho e ela não tem cólica, mas a gente queria prevenir a endometriose. O que ela precisa fazer? Continuar fazendo atividade física e comendo bem. Eu não preciso prescrever pílula anticoncepcional ou qualquer tipo de hormônio para filhas de mulheres que tiveram endometriose e nem para as outras meninas. O método contraceptivo, ele é contraceptivo, né? Na minha idade, todo mundo tinha síndrome dos ovários policísticos, né? Todo mundo, e aí tomava pílula para regular a menstruação. Isso não faz o menor sentido. É a mesma coisa que eu pegar os adolescentes com acne e prescrever maquiagem para todo mundo como tratamento. Então, eu não estou tratando nada, eu estou maquiando uma situação que pode ser, inclusive, transitória. Então, hoje, a gente espera 8 anos depois da primeira menstruação para começar a avaliar uma irregularidade menstrual. Então, essa menina, ela tem 8 anos depois da menarca para ter um ciclo regular. Não significa que você vai menstruar reloginho. Irregularidade menstrual é ou menstruações com intervalos menores que 15 dias ou maiores do que 90 dias nesses 8 anos. Então, vamos deixar os ovários funcionarem, vamos deixar essas meninas naturais para que elas entrem no ritmo naturalmente. Adorei. Adorei, cada uma pode ter um ritmo diferente, né? Exato. Legal. Você falou de endometriose severa. Existem graus de endometriose? E como é que você dá esse, né? Como é que você ranqueia isso? É pela localização, pela extensão? Isso. A endometriose, ela tem diversas classificações. Tudo em medicina que tem diversas classificações, formas de diagnóstico, significa que nada é muito bom. Então, você já falou em padrão ouro, né? O que demonstra o seu conhecimento técnico aí na área da saúde. E, na verdade, a gente não tem uma classificação boa para endometriose. Eu brinco com as minhas pacientes que eu criei a minha classificação. Que a endometriose pode ser do tamanho de um passarinho até o tamanho do elefante. E aí eu coloco um animal ali no meio para ela ter uma noção. Porque às vezes eu tenho um foco pequeno, mas num lugar muito grave. Por exemplo, se eu tenho um foco de endometriose no apêndice, é cirúrgica. Não tenho o que discutir. E se eu tenho o mesmo foco, por exemplo, no ligamento uterosacro, pode ser o mesmo tamanho do foco, eu não preciso operar obrigatoriamente. Então, existe sim uma classificação, uma severidade da doença, e nós que trabalhamos com isso, a gente sabe quais são as indicações formais de cirurgia e a gente vai individualizar essa indicação. Então, uma endometriose severa é uma endometriose que acomete mais de uma parte do intestino, que danifica muito o útero, que infiltra a bexiga, que infiltra diafragma, que infiltra pericárdio. Então, uma endometriose disseminada em vários pontos da pelve. Isso acaba sendo uma endometriose severa. Ou uma endometriose que infiltra a inervação ou os ureteres. Então, a gente tem que fazer, sim, esse mapeamento, literalmente, das lesões. E isso precisa ser feito também por um radiologista especializado, porque ele vai me dar todas as características daquela endometriose. Muitas vezes a gente recebe a paciente que fez um diagnóstico e tem um exame de imagem feito por um radiologista geral.
tem problema, isso acontece. E é engraçado porque, às vezes, naquele mesmo laboratório, eu tenho radiologistas especializados, mas no direcionamento do laudo, se eu não pedir especificamente para um radiologista, vai para um radiologista geral. E aí, muitas vezes, a gente tem que pedir uma reavaliação das imagens para o radiologista especializado, para a gente conseguir ter a descrição da doença de uma maneira melhor. Eu gosto de falar assim para as pacientes. Se eu tenho um laudo de endometriose por um radiologista generalista, seria como se eu estivesse olhando para você e falasse: tem na minha frente uma mulher de cabelo comprido marrom. É isso. E eu quero que ele me diga: tem uma mulher de cabelo comprido, marrom, de olho verde, que tá maquiada, que tá com um colar, com um pingente, com uma camiseta estampada. Então eu preciso de mais detalhes, porque esses detalhes vão me trazer a precisão cirúrgica que eu preciso até para orientar essa mulher. Perfeito. Para fazer esse diagnóstico, a gente está falando então de que exame e em que momento pedir esse exame? O momento do exame é o momento da queixa. Então, eu recebi uma mulher e eu tenho por hábito, todos os anos, nas minhas pacientes de acompanhamento, perguntar como que tá para menstruar, para evacuar, para urinar e para ter relação. Porque às vezes a gente esquece de perguntar. Então, todo ano eu pergunto ativamente, porque às vezes a gente normaliza ou acaba esquecendo. Então, no momento da queixa dolorosa, então eu estou aumentou o meu fluxo da menstruação. Eu tenho muita cólica na menstruação. Eu tenho alteração intestinal no período menstrual. Eu faço xixi toda hora, parece que eu tô com infecção urinária no período da menstruação. Eu não tô conseguindo segurar direito o xixi e o cocô. Se eu tenho vontade de evacuar, eu tenho que sair correndo, uma vontade imperiosa de evacuar ou urinar. Ou passei a ter dor na relação sexual. Qualquer queixa de dor já motiva a realização de um exame. E quais são esses exames? A gente tem ressonância magnética de abdômen e pelve, que vai depender de um radiologista especializado, vai ter que ser aplicado o contraste, então o gadolínio ele faz parte do protocolo da endometriose, e essa paciente vai ter que fazer um preparo do intestino. Não é um preparo igual da colonoscopia, não é um preparo tão severo, é um preparo mais light, porque eu preciso esvaziar os segmentos mais baixos do intestino, a parte final ali do reto sigmoide, para eu conseguir enxergar se tem essas lesões. E a ressonância é importante que ela também aborde o abdômen superior, porque endometriose de diafragma não é tão comum, mas pode acontecer. Então eu preciso da avaliação do diafragma também, por isso que a gente pede uma ressonância de abdômen mais pelve. Outro exame possível é o ultrassom transvaginal com preparo intestinal. Ele também vai ter o mesmo preparo da endometriose. E aí as mulheres me perguntam, mas por que ele é diferente? Ele é muito diferente. Quando as pacientes vão fazer, eu falo, quanto tempo demorou seu exame? Nossa, demorou 1 hora. Porque literalmente é um radiologista especializado que vai fazer todo o mapeamento. Então ele vai ver. No ultrassom, ele também pode ver diafragma. É inferior o ultrassom para ver diafragma, mas também é possível. Ele vai transcorrer todo o abdômen, vai avaliar os ureteres, os rins, o intestino, o apêndice, o útero, os ovários, os ligamentos uterinos. Então, eu consigo ter uma noção de informação muito boa. E o ultrassom, ele também consegue avaliar a mobilidade das estruturas pélvicas, porque a endometriose promove aderências. Quando eu tenho essas aderências, a ressonância, ela vai tirar várias fotos e eu tenho como aquelas estruturas estão. E, eventualmente, eu consigo identificar as aderências porque, por exemplo, os ovários estão fora do lugar onde eles deveriam estar ou aquela porção do intestino também. Mas no ultrassom, ele é operador dependente, então o radiologista ele está fazendo o exame e ele está vendo qual é a mobilidade dos ovários, como estão as tubas uterinas, então eu consigo ter uma avaliação ainda melhor. Não existe um consenso na literatura médica de superioridade entre os dois exames, mas o que acaba acontecendo é que a gente individualiza muito. Então, esse caso, porque
Uma coisa que é super importante para endometriose: exame físico. Eu preciso examinar essa paciente. Então, no consultório, eu faço ultrassom, eu faço exame de toque, eu avalio o assoalho pélvico, porque dor pélvica pode ter uma infinidade de causas. Eu tenho que excluir endometriose ou confirmar, mas mesmo confirmando o diagnóstico, eu posso ter diagnósticos acessórios como consequência dessa endometriose, né? Então, eu preciso ter uma avaliação completa dessa mulher para eu direcionar qual é o melhor exame ou quais outros profissionais que eu vou precisar ter ao meu lado para oferecer para ela um tratamento de excelência. Você falou de algumas localizações que tem que operar. Então já tem que abordar, tá localizado ali, tem que abordar. Sempre que tiver um sintoma, ou dependendo da localização, até sem sintoma, se você... Claro, algum sintoma a pessoa teve para te buscar e fazer todos esses exames, né? Para individualizar aí essa busca pelo diagnóstico. Mas, doutora, eu não tô sentindo, não tô sentindo nada com essa aderência aí da endometriose. Dependendo de onde tem que abordar mesmo assim. Dependendo de onde sim. Essa história da endometriose assintomática é muito questionável. Eu acho que, na verdade, é uma mulher que não se escutou, que não prestou atenção no próprio corpo. Nós que somos mulheres, a gente sempre aguenta mais, né? Então, a gente dá conta. A gente, não. Eu tô aqui, tô trabalhando um monte, mas eu vou ter um filho, eu dou conta, né? Eu vou assumir mais uma coisa, eu dou conta. E com a dor é a mesma coisa. Então, normalmente, quando eu recebo essas pacientes, ou vendo fertileuta, ou recebo porque fez um diagnóstico de endometriose, por exemplo, do apêndice, e nem sinto mais nada, e quando a gente começa a conversar, ela começa a entender que, opa, na verdade, ela sentia bastante coisa. Olha, você fica inchada no período menstrual, que às vezes você nem consegue usar, tipo, calça jeans, ou calças mais justas, você tem as calças, né, depois da menstruação e as causas da menstruação. Eu tenho. Você tá sempre cansada? Eu sempre tô cansada. Você tem cólica depois da relação? Aí a pessoa começa a falar, nossa, você tem umas infecções de urina que os exames dão negativos, mas você tem muita dor? Eu tenho. Aí você começa a entender que sim, são sintomas que foram silenciados ao longo do tempo. Acostumou, né? Acostumou. E a gente acostuma mesmo. E a gente acostuma. Até com o que é ruim, né? É a história do sapo, né? Que você vai esquentando a água devagarinho e ele morre, né? Então, na verdade, e o desenvolvimento dos sintomas da endometriose, eles não são abruptos. Então, normalmente, essa mulher começa com sintomas mais leves e aí ela tem meses melhores, porque todos nós temos meses melhores. Não, agora eu tô focada, eu vou na academia, vou comer direitinho, tá tranquila. Aí ela passa bem. Aí, quando que a endometriose puxa o seu tapete? Nos momentos que você mais precisa. Então, quando você tá super estressada, quando você tá tendo um problema no trabalho, um problema em casa, porque aí sua inflamação aumenta, seus radicais livres liberados ficam super altos, e aí que você menstrua um monte, que você tem muita cólica, que você fica ainda mais prejudicada pelos sintomas da doença. Hoje em dia, a gente deixa para engravidar um pouco mais tarde, né? É comum chegarem mulheres que vão ter esse diagnóstico somente porque demoraram mais do que o normal para engravidar, então não tô conseguindo engravidar, e às vezes o médico que tá cuidando fala, olha, vamos fazer os exames aqui para investigar uma endometriose. Pode acontecer isso? Pode acontecer. Na verdade, a endometriose é a doença dos 5 Ds, né? Que tem as dores, e aí o último D é dificuldade para engravidar. Há 20 anos, era o mesmo profissional que tratava fertilidade e endometriose, porque era uma doença que praticamente só se comentava naquelas mulheres que tinham dificuldade para engravidar. E aí a gente pode falar por uma série de razões o porquê que era assim, porque a dor era normalizada, porque as mulheres tentavam engravidar mais cedo, porque tinham acesso a esses exames somente mulheres que tinham um poder aquisitivo maior, que procuravam um médico de reprodução assistida, então tem uma série de razões. Mas o que a gente está vivendo agora? Ainda faz-se diagnóstico de endometriose com mulheres que a queixa inicial é infertilidade? Sim, a gente tem esse diagnóstico e
tudo vai depender. Não significa que em todas elas a gente vai precisar tratar a endometriose, mas em algumas eu vou sim ter que tratar. Ou para melhorar a chance dessa mulher engravidar normalmente, e até mesmo em alguns casos para melhorar o resultado de um tratamento de infertilidade. Então, essa mulher vai ser submetida a uma fertilização in vitro, mas antes eu vou operar para melhorar a qualidade de vida dela e para melhorar a condição da pelve dela, para melhorar a taxa de implantação daquele embrião que vai ser transferido. E essa abordagem cirúrgica, ela é definitiva? Então, eu operei já a endometriose. Nunca mais vai ter? Depende. Tudo depende. A endometriose é a doença dos depende. Depende, primeiro, de quem vai fazer essa cirurgia. Se é um médico não especializado, não adianta. Ele não vai tirar tudo. E essa doença não é que ela vai voltar. Ela nunca saiu. Né? Então, um tratamento não adequado, uma cirurgia não curativa que tira tudo, se ficar doença lá, a doença vai continuar lá. Então, primeira coisa que a gente tem que saber é se essa paciente vai ser bem operada e você precisa garantir isso, você precisa ter informação sobre aquele profissional e etc, tá? Outro fator importante, e o que a literatura médica, então vamos considerar pessoas adequadamente tratadas, né? Quais são os 2 principais fatores de risco para a recorrência da endometriose? Doença grave em mulheres jovens. Isso significa menos de 26 anos. Não que quem tem mais de 26 não é jovem, né? Mas, enfim, esses são os critérios de aumento das chances de recorrência. Por quê? Porque eu já tenho uma característica de endometriose com alto grau de severidade em uma mulher que ainda vai ter muito tempo de vida útil, né? De vida fértil, na verdade, pela frente. Então, essa mulher vai menstruar mais 30 anos, então ela tem mais chance de recorrer. Porque a endometriose em si, ela é muito diferente, não é uma coisa só. A gente vê endometriose mais nodular, a gente vê endometriose disseminada, a gente vê... É como se, porque não é, a endometriose fosse um câncer. Então, hoje, quando a gente fala de um câncer de mama, eu tenho vários subtipos que são tratados de maneiras diferentes e que têm riscos de recorrência diferentes. Para a gente entender isso, a gente faz uma pesquisa molecular da genética daquele tumor. E na endometriose a gente não tem isso. Então a gente trata tudo meio igual, como se fosse uma coisa só, mas a gente sabe que não é. E a gente vai acompanhando caso a caso. Mas uma mulher que faz uma cirurgia bem feita, é difícil dessa endometriose voltar. Uma endometriose que recorre muito é a ovariana, que é o cisto de endometriose do ovário. Esse sim tem uma taxa de recorrência maior do que os outros tipos de endometriose. A gente ainda vai falar de miomas uterinos, e aí acho que o que eu vou perguntar aqui vale para os dois, né? A cirurgia pode ser robótica da endometriose e também dos miomas? Pode. Se você perguntar a minha opinião, mas isso é uma opinião pessoal, ela deve ser robótica, né? A gente costuma dizer que a robótica... Vamos falar agora de uma realidade de São Paulo, tá? São Paulo é a cidade da América Latina que mais tem plataformas robóticas. A gente sabe que isso não é uma realidade no Brasil inteiro e nem no mundo inteiro. Então, vamos falar da realidade São Paulo, capital. A cirurgia robótica, ela tem uma precisão maior, tanto pela visualização, tanto pela caracterização, tanto das lesões quanto das estruturas nobres. Porque eu não estou falando de uma cirurgia oncológica que tudo é válido, que eu vou sair tirando o tecido, né? É uma doença benigna. Eu preciso ser bem... precisa na retirada, eu não preciso de uma margem de segurança e não vale tudo para tratar endometriose. Se eu vou ter um prejuízo maior que o benefício, não faz sentido, porque a paciente não vai morrer daquilo. Então, o robô, ele auxilia muito e ele melhora ainda mais os resultados quando a gente compara com as cirurgias minimamente invasivas realizadas por laparoscopia. Então, a laparoscopia, eu consigo fazer a mesma coisa
via robótica e via laparoscopia, eu consigo. Mas a minha comparação é assim. Então, vamos pensar que a gente tem 3 modalidades cirúrgicas. Eu tenho a cirurgia aberta, tradicional, tipo por corte de cesárea. Eu tenho a videolaparoscopia e eu tenho a cirurgia robótica. É como se a cirurgia aberta fosse ir daqui por Guarujá de bicicleta. A laparoscopia, eu iria de carro, mas um carro manual. E a cirurgia robótica eu iria com carro automático. Então, eu tenho uma diferença? Tenho, mas é um salto de qualidade menor quando eu comparo a revolução que a laparoscopia trouxe para a cirurgia ginecológica. Mas os trabalhos atuais, eles já mostram, sim, superioridade em menor tempo de internação, menos uso de analgésico no pós-operatório pela plataforma robótica, porque como a robótica ela é uma tecnologia relativamente recente, ainda mais para nós que somos um país, né, com menos recursos na saúde, eu tenho uma curva de aprendizado dos cirurgiões. Se eu pego um cirurgião muito experiente em laparoscopia, quando ele for operar a robótica, ele vai operar pior. E aí, depois, ele vai fazer uma nova curva de aprendizado e ele vai operar melhor. Então, quem está disposto a ser pior em algo, entenda, para o paciente, esse pior não muda. Muda mais para autoestima do cirurgião e de como aquilo vai se configurar na frente dele. Mas você precisa aprender algo novo. E aí, esse movimento não são todos que estão dispostos. É porque quando o paciente, eu não sei se hoje já é assim, mas se eu puder escolher, então, daqui a um tempo, talvez, o médico que não decidiu ser pior Isso. para adquirir uma nova competência, né? Passar por essa curva de aprendizagem, ele não vai operar, porque a gente vai querer. Né? Não, doutor, eu entendi os benefícios, porque eu entendo que existem muitos benefícios de passar por uma cirurgia robótica, né? Então, talvez até de recuperação, eu não sei com relação às incisões. E outra coisa que eu acho importante falar, quem opera não é o robô, não, é o médico, né? É a plataforma ali, o movimento que talvez seja ainda mais preciso do que o movimento preciso de um cirurgião. E eu acho que podem ser cirurgias longas, né? E você fica ali muito mais ajeitada, muito mais acomodada para operar, né? Sim, qual que é o problema da avaliação em estudos científicos do benefício da cirurgia robótica? Porque são critérios muito subjetivos. Então, por exemplo, a pinça da robótica, ela filtra os tremores. Então, toda pessoa treme, a gente tem. Ainda mais quando a gente está mexendo numa estrutura muito delicada. Então, com o robô, não tem tremor, ele filtra o tremor. A ótica na laparoscopia, então a ótica é o olho do cirurgião. Um outro cirurgião o assistente está segurando. Então ela tem movimento, que ninguém consegue ficar absolutamente estático. A ótica da robótica, ela é estática. Então, ela é parada, porque ela fica sendo segurada, ela é movimentada pelo cirurgião, mas quando ela para, ela fica, porque tem uma máquina que está segurando aquela ótica. Eu tenho uma visão em 3 dimensões. Quando eu tô vendo na laparoscopia, eu vejo 2 dimensões. Então, eu preciso separar muito mais as estruturas para eu ter certeza que eu estou longe o suficiente para não causar um dano inadvertido àquela estrutura. E no robô, eu sei exatamente a diferença. Então, se eu estou tracionando uma estrutura para cá, eu sei onde está o ureter, eu sei onde está a inervação, eu estou vendo. Então, para quem está de fora, olhando numa tela em 2 dimensões, às vezes fica falando, olha, cuidado com o ureter que está aí. Você fala, não, eu estou vendo, está bem longe, eu estou tranquila. Então, eu acabo gerando menos lesão tecidual, porque eu não preciso dissecar todas as estruturas, né? E a visão tridimensional, ela é ótima. Então, a gente substitui o movimento da dissecção pela visualização. Então, eu vou tracionar e cortar e usar a energia de uma maneira diferente. São detalhes muito técnicos. O que muda para a paciente? Menos lesão tecidual igual a menos tecido necrótico, menos inflamação, menos dor no pós-operatório. A aponeurose, que é o tecido que dói, né, do nosso abdômen quando a gente sutura, quando a gente leva ponto. Então, aquilo que dá quando você vai se mexer, dá aquela dor. Isso é a aponeurose. Na laparoscopia,
eu tenho incisões muito pequenas na aponeurose. As do robô são até um pouquinho maiores, são 3 milímetros maiores. Só que o robô, ele tem a capacidade de não tracionar a aponeurose. Quando eu posiciono o trocarte robótico, ele tem um ponto que chama centro remoto. Aquele ponto não se mexe. Então, não existe tração da aponeurose. Isso faz com que o paciente se sinta muito melhor no pós-operatório. O inchaço dos gases é o mesmo, mas a gente tem paciente que está voltando a trabalhar, especialmente trabalhos mais administrativos, que não demandam tanto fisicamente, com 3, 4 dias de pós-operatório. Claro que tudo depende do caso e da paciente, mas a gente tem observado uma recuperação ainda mais rápida nas mulheres que são submetidas à cirurgia robótica quando comparadas à laparoscopia. Excelente. Vamos falar um pouquinho de miomas, então? Vamos. 30% das mulheres terão pelo menos um mioma ao longo da vida. Então, ele pode aparecer e a gente tem que ficar bem atento quando esses miomas aparecem. Porque aí, quando eles aparecem, a gente tem que acompanhá-los por um período para entender até quando que ele vai crescer. Porque o mioma, ele é como se fosse a multiplicação de uma mesma célula. Então, é uma mesma célula que se multiplica várias vezes, de uma maneira ordenada. Se é uma maneira desordenada, aí ele parece mais um mioma com uma degeneração que pode vir a ser um câncer. Então, não é isso que a gente está falando, estamos falando de mioma benigno. Mas até essa avaliação é importante da celularidade do mioma. Mas o mioma, então, ele tem uma característica. Você pode ter um mioma ali de 1 centímetro, que vai ser um mioma de 1 centímetro. Só que a gente pode ter um mioma de 5 quilos. É muito raro, mas pode acontecer. Então, os miomas, eles realmente vão se multiplicando, às vezes em número de miomas e de tamanho. Só que esse crescimento, ele é rápido. Então, se eu faço um diagnóstico, por exemplo, uma mulher que eu estou acompanhando, e de repente apareceu um mioma assintomático, e é um mioma de 3 centímetros, eu posso tranquilamente repetir o exame dela em 6 meses e ver se esse mioma cresceu. Ah, agora esse mioma tá com 6 centímetros. Não, então ele com 6 centímetros já tem indicação de tratamento cirúrgico e ele pode crescer ainda mais. Então, né, quanto antes a gente operar, melhor. Então, não são todos que são cirúrgicos, mas a gente tem que ficar de olho. Então, a primeira verificação, o primeiro sinal ali, fez um exame, porque o correto é pelo menos uma vez ao ano fazer os exames, enfim, ir ao ginecologista, fazer exame de os exames a gente faz, né? Tem lá, diagnosticou o mioma, tem classificação do mioma, tipo de mioma, e isso também impera se é mais grave, se cresce mais rápido, se eu preciso me preocupar, também com relação à questão da fertilidade. Super tem. Então, vamos lá. Quando a gente tem o mioma, então, assim como a endometriose, a endometriose é uma coisa muito ampla. E o mioma também é muito diferente, não é uma coisa, não é igual para todo mundo, né? Então, o mioma, o que vai depender? O que a gente tem que saber dele? Onde que ele tá em relação ao útero? Ele tá para dentro da cavidade uterina, ele tá no meio do músculo do útero ou ele tá para fora do útero? Porque eu posso ter um mioma pequenininho, de 5 milímetros, que está dentro da cavidade do útero, ele vai piorar a fertilidade dessa mulher. Se essa mulher quiser colocar um DIU, ela pode expulsar esse DIU e ele pode aumentar muito o sangramento. Então, miomas, independente do tamanho, que estão voltados para dentro da cavidade uterina, é interessante tirá-los. E a gente tira por histeroscopia, que a gente coloca uma câmerazinha dentro do útero, faz um fatiamento desse mioma, a paciente vai para casa no mesmo dia, é um procedimento super tranquilo, tá? Se eu tenho um mioma no músculo do útero, depende do tamanho dele e de para onde ele está indo. Porque o mioma, ele pode se movimentar entre as camadas uterinas, porque ele não infiltra a musculatura. Ele se desenvolve em meio das fibras musculares do útero, certo? Então, ele pode ir mais para fora ou ir mais para dentro. Às vezes, a gente tem, por exemplo, um mioma de 2 centímetros no ano, que está no meio da parede. No ano seguinte, ele tá com 3 centímetros vindo para dentro da cavidade uterina e a gente vai precisar operar. Os miomas voltados para o lado de fora do útero, eles são os mais tranquilos e a gente vai pensar em operar quando eles têm mais de 4 centímetros. Então, tem um mioma de mais de 4 centímetros, aí sim é indicado operar, por quê? A pelve, ela é um arcabouço ósseo, então é como se fosse uma gaiola,
né? Porque a gente tem o osso da pelve, então eu não tenho para onde crescer. E se eu tenho um mioma, que ele é uma estrutura dura, ele é uma estrutura endurecida, crescendo no útero, ele vai competir espaço com a bexiga, com a vagina, com o intestino. Então, eu posso ter uma obstrução intestinal por conta do mioma. Eu posso ter aumento da frequência urinária, dor na relação, tudo por conta do mioma. Então, o efeito de massa do mioma não pode ser desconsiderado, né? E ele pode crescer a ponto da pessoa parecer grávida? Pode, pode. O maior mioma que eu operei foi na residência, tinha 5 quilos. Eu tenho uma foto dele. Mas é muito difícil chegar nesse ponto, né? Era realmente uma paciente que tinha um comprometimento cognitivo e que a família achou que ela estava engordando, ninguém palpava, né? E é uma dó, porque você pensa que qualquer médico que um dia examinou, colocou a mão sobre essa paciente, ele poderia, né, ter descoberto, ter diagnosticado, porque o que acontece? Essa paciente foi uma recuperação muito difícil, porque teve que fazer uma cicatriz mediana, né, chifopúbica, então uma incisão enorme no abdômen. Depois teve uma descompressão dos vasos profundos, porque o mioma, imagina, 5 quilos, aí tira, precisa ter uma reestruturação dos órgãos pélvicos. Então, tudo isso prejudicou bastante, inclusive, a recuperação dela. Então, não é para deixar ficar desse tamanho, porque quanto maior o número de miomas e o volume deles, a cirurgia se torna mais longa, mais arriscada e com mais sangramento. Era justamente isso que eu ia te perguntar. Então, miomas numerosos dentro ali do útero, sim, complicam a abordagem cirúrgica. Podem complicar a abordagem cirúrgica. Podem complicar, sim, a abordagem cirúrgica. E quando a gente fala de múltiplos miomas, aí mais de 10, 20 miomas, eu tenho que entender o que é minimamente invasivo. Então, vai ser mais importante para essa mulher eu fazer, por exemplo, via robótica essa cirurgia e demorar 8 horas na cirurgia, ou fazer uma cirurgia aberta, voltar para a bicicleta, só que resolver o problema dela em 1h30. É melhor em 1h30. Ah, legal, legal. Então, a indicação pode ser muito individualizada. A indicação é individualizada. Por isso que é importante, desculpa, você passar com um médico que tem habilidade nas 3 vias para indicar a melhor abordagem no seu caso, porque não é para todo mundo. Porque às vezes com a novidade, a modernidade, a informação, a gente às vezes refuta uma indicação médica para uma cirurgia aberta. Cada caso é um caso, e é importante que é muito difícil, né, do paciente conseguir ter essa noção, porque é muito diferente, né? A opinião de cada um. Porque tem casos que não tem indicação cirúrgica e que você vê indicado, tem casos que tem indicação cirúrgica e tem médicos contraindicando. Então, o paciente fica numa posição de fragilidade muito grande. E é importante ele confiar literalmente naquele profissional, né? Pesquisar um pouco sobre o médico, como que é o perfil dele, se ele é para todo mundo. Muitas vezes, né, tem paciente que marca a gente no Instagram, digamos assim. Entra lá, conversa com o paciente que marcou aquela pessoa para você entender como que foi todo o contexto. Porque a indicação cirúrgica, eu não trabalho com câncer. Então, mesmo no câncer hoje em dia, a indicação ela não é vertical. Não é eu sou a dona do conhecimento e você será submetido, então me agradeça, porque eu sou a dona da razão. Não é assim. A gente vai discutir com o paciente, a gente vai entender o que o paciente julga melhor. Então, eu vou falar, olha, a melhor abordagem no seu caso é essa daqui, mas a escolha é sua, né? Você vai escolher. E aí, a gente vai entender os prós e contras e as especificidades de cada um. A especialidade da ginecologia, ela é cirúrgica já, né? Já nasce cirúrgica. Mas tem muito ginecologista hoje que faz mais a parte clínica. Tem ginecologista que faz mais cirurgia íntima somente. Tem os profissionais que trabalham com endometriose e miomas uterinos, como é o seu caso. Tem ginecologista que faz mais a parte da obstetrícia. Então, a gente deve se debruçar. Hoje, muito ginecologista está tratando menopausa também. A gente tem que buscar o profissional que está debruçado, debruçou a carreira naquilo que a gente precisa no momento, né? Então, buscar o especialista que é quem vai dar a orientação, que vai acolher, que tem
é o seu dia a dia, né, doutora? E às vezes receber uma orientação ruim de se faz cirurgia ou se não faz, é o atraso ou a não necessidade de ter feito algo. Isso gera uma frustração enorme que a gente leva pro resto da vida. E além da frustração, né, eu acho que é uma mulher que fica muito machucada. É muito triste quando a gente recebe mulheres que foram negligenciadas ou foram mal operadas, né, por colegas que muitas vezes a gente sabe que vendem muitos procedimentos e que na realidade não realizam. A gente tem um número bem interessante, você disse, né, que a ginecologia ela é por si, essencialmente, uma especialidade cirúrgica, mas a gente aprende, né, a operar fazendo cesárea. Né, quando a gente está na residência. Eu abandonei a vida de obstetra faz tempo já. É um peso, porque é uma delícia. Mas, enfim, são escolhas. Porque é isso, não tem nada a ver você fazer um pré-natal com fazer uma cirurgia robótica. Assim, são coisas totalmente diferentes. Eu vi isso no meu pré-natal. Tinha várias coisas que eu nem sabia. E eu fui super paciente. Falei, olha, eu tô entregando o meu caso para você. Mas, enfim, a gente tem menos de 7% de todos os ginecologistas hoje no Brasil que sabem que são titulados para fazerem cirurgias minimamente invasivas. E isso eu tô falando de laparoscopia. Então, é muito pouco. E a gente sabe que esses médicos estão centralizados em grandes centros, né? Eles estão nas maiores cidades. E tem um número que é ainda mais assustador, que é dos médicos certificados em cirurgia robótica. A cirurgia robótica, para você exercer, você precisa de como se fosse uma CNH, você precisa de uma habilitação. Então, a gente faz um treinamento específico em simulador, em modelo animal, em modelo não vivo, e aí depois a gente faz cirurgias que são acompanhadas por professores, né, por proctors, até a gente ter uma liberação definitiva para poder seguir o nosso caminho independente. Então, nesse processo de certificação, hoje a gente tem no Brasil mais de 7.000 médicos certificados em todas as especialidades. Então, urologia, gineco, cirurgia geral, procto, torácica, enfim. Só que menos de 1.000 realizam uma cirurgia robótica por ano. Então, tem muita gente que, teoricamente, sabe como o robô funciona, mas que não tem familiaridade com a plataforma. Então, é muito diferente uma equipe que toda semana opera robô do que uma equipe que tem a certificação, mas opera um caso por mês ou a cada 2 meses, porque aí a vivência com a tecnologia é muito diferente. Algo que a gente não falou, que você acha importante a gente falar, doutora, para dar esse recado para quem tá em casa assistindo e às vezes sente as dores, ou já fez um exame, recebeu um diagnóstico de miomas, um ou mais, mas não. Ou ficou com medo de uma indicação cirúrgica, ou não repetiu o exame, era para acompanhar, e aí não repetiu o exame porque o tempo passa rápido demais. Algo que você acha importante a gente dizer? Eu acho importante a gente falar 2 coisas. Uma, comam direito. Entendam que alimento é para nutrição. Eventualmente a gente vai aquecer o coração, né, como um comfort food ali, mas em geral a gente tem que comer bem, é igual acordar cedo, é uma obrigação. Então comam o mais natural possível. Comecem por aí, porque isso vai ser bom para tudo. Para qualquer tipo de doença inflamatória e metabólica que a gente pode ter, que é o mal do século. E a segunda questão é: procure um médico especializado, um médico que seja um ginecologista cirurgião, porque ele vai conseguir entender quando e se você deve ser submetida a um procedimento cirúrgico. E confie nesse profissional. Olhe nos olhos dele e tire suas dúvidas. E entenda, é uma responsabilidade muito grande a gente ter a vida de uma pessoa anestesiada nas nossas mãos. Aquela mulher, ela está completamente vulnerável. Então, é sim muito importante a escolha do profissional que vai te respeitar quando você não vai ter a menor ideia do que está acontecendo. Então, escolha um profissional de confiança, confie cegamente, literalmente, nele, né? E comece pelos hábitos de vida, com certeza.
Doutora, eu adorei. Você é incrível, fantástica, além de belíssima, muito competente. Obrigada por ter vindo. Obrigada por confiar no meu trabalho. Eu vou deixar seu contato aqui, sua rede social e também o telefone, que é o WhatsApp, para que você possa buscar essa ajuda, essa referência, né? Então, buscar, passar por uma consulta, buscar informação. A doutora é bastante ativa nas redes sociais, então você vai conseguir ter informação ali de graça, né? Pra você se abastecer. E eu falo que conhecimento é a única coisa que ninguém tirou da gente. Então, é uma coisa que eu adoro fazer, que é estudar, aprender. Então, faça você também. @doutora Raquel Magalhães. DRA Raquel Magalhães, do jeitinho que tá escrito aí na sua tela. E o telefone é 11 94222 0005. 11 94222 0005. Doutora, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. É sempre uma honra e uma alegria falar sobre o meu trabalho. Como eu comecei, eu falei, eu amo o que eu faço. Trabalho muito porque sou muito feliz trabalhando. Enfim, obrigada. Obrigada a você. Meus convidados não vão embora sem um mimo da farmácia de manipulação Empório Magistral, que tá comigo desde o primeiro episódio. A gente já tem mais de 100 episódios no ar. Então, quero agradecer demais. E eu falo que farmácia de manipulação de confiança, a gente tem que ter ali o número sempre à mão. 11 50 89 5123 para você ligar ou mandar mensagem pelo WhatsApp para a farmácia de manipulação Empório Magistral, mesmo que seja para você tirar uma dúvida. Você viu alguma coisa, quer tirar uma dúvida? Vai lá que tem uma equipe de farmacêuticos esperando a sua pergunta ou a sua ligação, a sua dúvida. Tem vários produtos e maneiras também de você fazer contato através do site www.emporiomagistral.com.br e o Instagram @emporiomagistral também, sempre com informações por lá. Obrigada, Empório, por essa parceria. Doutora, obrigada. Venha sempre, viu? Obrigada. Obrigada a você, que tá sempre por aqui e que faz comigo aqui essa caminhada, essa jornada de aprendizado. Eu adoro aprender, a cada entrevista aprendo muito e com certeza levo sempre essa bagagem para as minhas próximas entrevistas. Você já sabe, a vida é feita de diálogos e conexões e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!